como um fanatismo religioso levou a uma condição psicossomática irreversível. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, fazer um estudo de caso. Hoje é um vídeo um pouquinho mais longo sobre Annelise, a menina que instigou e estimulou o filme Exorcista. Então, enquanto eu estiver olhando para cá, eu vou pegando os dados e eu vou trabalhando e conversando com vocês. Então, eu vou trazer dados importantíssimos, principalmente para que você tenha tomadas de consciência também e possa prestar mais atenção ao seu ambiente externo e seu ambiente interno. Então, vamos lá. Emily Rose. O verdadeiro nome da Emily Rose era Anna Elizabeth Michael, conhecida como Annelise. Annelise, ela nasceu 21 de setembro de 1952 em Baviera, na Alemanha. Agora, vamos começar a entender como é que tudo isso foi formado? Annelise foi criada em uma família extremamente devota, onde eles seguiam muito o critério da Igreja Católica naquela época. Antes do seu nascimento, a mãe havia tido sim uma filha ilegítima, a qual acabou falecendo em uma cirurgia para retirada de um tumor aos 8 anos de idade. Então aqui eu já quero fazer um primeiro adendo. Nossas crenças, elas já começam a ser formadas através de estímulos químicos no ventre da mãe. Como? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, um casal brigando, e vocês podem ver nitidamente o feto pulando no ventre da mãe. E já existem muitas pesquisas que as crianças que têm esse tipo de vivência, ou seja, pais que brigam, uma situação como essa, onde ela teve provavelmente ela não era casada, teve uma filha, a mãe deveria também ser aquela católica ferrenha. Imagina a gravidez dessa menina. Para 8 anos ela já manifestar um tumor e ela acabar falecendo, né? Então, por aí a gente já vê uma repreensão da parte da mãe, ou seja, da avó da Annelise, para com a mãe da Annelise. Tá? Então, ou seja, já vem um padrão familiar aí. Anna Michael, que era mãe da Annelise, ela foi obrigada a casar usando um véu preto, um símbolo de desonra. Então, esse histórico de culpa e vergonha influenciou a educação da Annelise. E aí começa a caca, né? Que sentia a necessidade de expiar os pecados pela sua mãe. Então, ou seja, a mãe teve um filho, ela era mãe solteira, e devido à desonra que ela causou à família, ela teve que casar com um véu preto. E nesse momento, imagina ela engravidar da Annelise. Imagina uma pessoa que se sente desonrada, que se sente em culpa, em dívida com a sociedade, em dívida com os pais. Quem nunca brigou com os pais? É a pior coisa você sair para trabalhar, você não consegue ficar tranquilo. Nós queremos que nossos pais tenham orgulho de nós, não vergonha de nós. E a vergonha, ela é uma péssima frequência. A partir do momento que você vibra na vergonha, você está comunicando esse universo sobre isso. E a partir do momento que você comunica o universo sobre isso, imagina quem está no seu ventre, passando por tudo isso. Então, inicialmente, ela era saudável, ok? Mas depois de um tempo, devido exatamente a essa imposição da mãe, que ela deveria realizar penitência para compensar os pecados da mãe, aí cagou com a mente da menina. Foi aí o início do declínio da desgraça. E aí, aos 16 anos, ela começou a apresentar convulsões. E aí foi diagnosticada com epilepsia, entraram com a medicação e ela continuou ladeira abaixo. Por que ela continuou ladeira abaixo? Pessoal, até os 6 anos de idade, você está sendo programado. Até os seus 6 anos de idade, é a sua mente subconsciente que está vigorando. A mente consciente ainda ela não entrou em ação. Você ainda não desenvolveu o senso crítico. Então, ou seja, tudo que você aprendeu é uma verdade absoluta. Agora, imagina você crescer achando que você tem uma penitência a pagar para salvar a sua mãe. Imagina a culpa que essa menina não sentia. A culpa vibra em 30 Hz. Agora, você viver nessa condição, você viver para pagar a penitência, você viver para salvar a sua mãe, isso levou a um padrão cerebral péssimo. E aí ela começou a desenvolver doenças. E
E aí eu vou colocar aqui uma foto para vocês, que é algo que me chamou a atenção e que não tiver estômago, não escute isso que eu vou falar agora. Muitos raptos, muitos sequestros de crianças acontecem e agora está extremamente em voga, porque o que eles fazem com essas crianças? Eles apavoram essas crianças para que ela produza adrenalina através da adrenal, e a partir do momento que eles produzem isso, eles colocam a criança em pânico, eles retiram a adrenal dela. Eles retiram esse elixir da juventude, que muitos atores que nós aplaudimos fazem compra desse produto. E o que me chamou a atenção, e eu vou colocar aqui a foto dela, para vocês verem o medo que essa menina viveu a vida inteira, que ela tá com o olho de quem retira a adrenal. Para quem está estimulada dia a dia a viver com essa adrenalina no sangue. É uma menina que vive em pânico. Meu, se você vive em luta e fuga, imagina como é que o seu corpo vai responder a isso todos os dias. Vai ter uma hora que você vai começar a desenvolver doença, não tem como. E vai ter uma hora que você mesmo, o seu cérebro vai tentar se defender. E você vai começar a alucinar. E aí o que acontece? A partir desse momento que ela começou a apresentar esses sintomas, imagina 16 anos você vivendo, achando que tem que pagar a penitência, é óbvio que uma hora o seu corpo e o seu cérebro vão começar a responder a esse novo estímulo que o mundo externo tá dando. É isso que eu quero, né? Trazer vocês para essa realidade. Imagina você viver com pessoas que fazem você se sentir culpada, que você tem que pagar. É óbvio, ela foi para um retiro religioso, e uma das amigas que estavam aí nesse retiro religioso falou que ela não conseguia chegar perto de oração. Quando você está em depressão, você não quer tomar banho, você não quer participar de nada. Você precisa sim de um processo que faça você entrar em conexão com você mesmo, não te distanciar mais ainda de você. Fez sentido? E aí, a partir disso, eles começaram a fazer pedidos para que fosse realizado o exorcismo. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, ela ficou internada há 1 ano, deram remédio para esquizofrenia para ela. Quando ela voltou para casa, os pais tiraram o remédio para esquizofrenia porque falaram que isso daí era um ataque espiritual. É óbvio que aí a ladeira abaixo foi a 5ª marcha. Agora, vocês imaginam o desespero dessa menina, né? Com toda essa injúria, com toda essa culpa. Chegou um momento, quando tiraram o remédio dela, que ela começou a ajoelhar 600 vezes por dia para pedir desculpas. É óbvio. Gente, isso daqui é corpo. É claro, quando você vai estudar tudo, você vai chegar em átomos, elétrons, tudo bem. Mas nós estamos aqui, você precisa cuidar do seu corpo. Isso daqui tem uma frequência muito diminuta e você precisa trabalhar com esta frequência. O corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de comida, ele precisa que você cuide dele. Se você ajoelhar 600 vezes por dia, o que vai acontecer com você? É óbvio que teve ruptura do ligamento do joelho dela. Nesse momento, ela começou a se arrastar. E aí, ela começou a latir. Ela começou realmente a entrar numa perturbação. Isso tudo era pedido de ajuda, mas ela já tinha sido condicionada para esse padrão. O bispo autorizou o Würzburg, o nome dele, em 1975, o exorcismo dela, designado pelo padre Arnold Hans e o pastor Ernst Alt, a realizar um ritual de acordo com o ritual romano de 1614. Ou seja, no total eles realizaram 67 sessões, 2 vezes por semana, durava 4 horas cada sessão, e aí falou que ela vocalizava, gritava e falavam vários nomes, enfim. Eu escrevi um artigo que está no patriciapio.com, e aí vocês podem ler o artigo completo lá, inclusive tem o jornal que ela saiu, a foto da família, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? A partir do momento que entrou o exorcismo, aí foi o início do fim. Por que foi o início do fim? Porque aí ela começou a jejuar. Por quê? Porque os espíritos não iam se alimentar ou alguma coisa nesse sentido. E aí que eu falo, nós temos um corpo. Nós precisamos nutrir essas células, nós precisamos nutrir esse corpo. Ela já estava apresentando alucinação. Qual que é o maior alimento do cérebro? Ele precisa de gordura. Senão ele não funciona direito, ele não tem energia para funcionar. Se você não colocar gasolina no seu carro, ou álcool, ou energia, ele não anda. E aí foi o início do fim.
E aí, infelizmente, depois de 67 sessões, dia 1º de julho de 76, pesando menos de 30 quilos, pasmem, ela veio ao óbito. E aí vem, qual foi a causa? Desnutrição, desidratação, complicadas por uma pneumonia. E após a sua morte, tanto os padres como os pais, eles foram acusados de homicídio negligente. E a partir dessa situação, ocorreu um debate nacional na Alemanha sobre a liberdade religiosa, tá? E os direitos dos pais também sobre os filhos. Em resposta a esse incidente, a Igreja Católica Alemã revisou seus procedimentos de exorcismo em 1984, ela morreu em 76, e o Vaticano publicou uma atualização do ritual de exorcismo em 1999, incluindo requisitos médicos mais rigorosos. E depois de tudo isso, teve o depoimento materno, tá? Então, na entrevista ao The Telegraph, em 2005, Anna Michael declarou que, apesar de sentir falta da sua filha, não se arrependia da decisão tomada. Ela acreditava que Anneliese mostrava sinais divinos com estigmas nas mãos, indicando que a sua missão era expiar o pecado dos outros. Segundo Anna, Anneliese morreu para salvar outras almas perdidas, afirmando que durante os momentos de possessão, sua filha agia de maneira completamente fora do comum. Então, olhando esse depoimento da mãe da Anneliese, tem uma coisa que fica muito clara para mim. Eu fiz um colegial técnico de patologia clínica e eu fui visitar, nesse momento, alguns centros psiquiátricos de São Paulo. E o que me chamou muita atenção é que os pacientes que estavam internados, todos eles tinham uma retórica muito similar. Não, eu vou matar aquela pessoa para eu livrar aquela pessoa dos karmas dela. Eu vou fazer isso para eu livrar ele de karmas. Então, ou seja, isso dá o direito à pessoa de matar. Isso me remeteu à história da mãe da Anneliese, né? Que fala que a Anneliese, ela veio para livrar os outros do pecado. Então, aí nós temos o primeiro ponto principal, né? Na verdade, quem já apresentava alguma disfunção psicológica era a mãe dela. Então, ou seja, isso já provavelmente vem da mãe, da avó, né? Ou seja, da mãe da Anna Michael, que a fez casar de preto. Imagina também a repreensão que essa mulher não passava. E aí eu trago um estudo feito pelo Miguel Nicoleles, que é um cientista fantástico no ramo da neurociência, um dos melhores do mundo. Ele queria provar que dá para desenvolver crianças mais inteligentes. Então ele construiu uma base em um lugar muito humilde lá da Bahia. E ele não começou com as crianças e nem com os bebês. Ele começou com as mães que iam engravidar. Trazendo para a história aqui da Anneliese, ela teve uma gravidez conturbada. A filha já estava em agonia no ventre da mãe. Ela já nasceu com proteínas inflamatórias aumentadas. Durante a vida inteira dela, ela se sentiu culpada, que ela teria que livrar os outros dos pecados deles. E para a mãe foi muito tranquilo, porque a mãe terceirizou para a filha uma responsabilidade que era dela, né? Porque na verdade a responsabilidade é nossa, de trabalhar a nossa mente, de trabalhar o nosso corpo. Quando nós vamos procurar um processo, nós vamos procurar um processo para ter ferramentas para que eu possa me acessar. Ninguém pode me acessar por mim. Ninguém pode te acessar por você. A responsabilidade é única e exclusiva de cada um. Então, a partir do momento que a gente vê uma situação dessa, é um caso de terceirização, de imposição religiosa. Então, tenham muita atenção ao ambiente que vocês estão. Vocês precisam estar atentos a isso, porque enquanto você não conseguir controlar a sua mente, o seu ambiente vai controlar a sua mente e as suas emoções. Primeiro ponto. Segundo ponto, cuidado com qualquer tipo de ascetismo. Eu fui procurar aqui o ascetismo, vocês podem procurar na Wikipédia. O que é isso? É uma filosofia de vida na qual realizam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e da austeridade. É muito importante vocês aproveitarem essa condição humana de vida. Vocês vieram para ser feliz.
Se a sua felicidade não invade a privacidade do outro, manda pau, manda ver. É muito importante entender que tudo que tenta levar o seu foco para fora, para que você cure dentro, deve ser questionado. Cuidado com qualquer prática que diminua o seu nível de consciência. Por favor, procurem práticas que façam vocês desenvolverem pensamentos críticos, que façam vocês estudarem outras vertentes para que vocês encontrem a resposta, para que vocês se tornem responsáveis autossuficientes pela vida de vocês. Porque, na verdade, a única pessoa que sabe da sua vida é você. Escolha ser feliz.